Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grande abraço. Vou começar hoje mandando um grande abraço para você que me segue no meu canal, para você que é um membro apoiador do meu canal. Estou muito feliz porque o canal está crescendo cada dia mais e graças a você. Por isso vai meu abraço especial para você hoje, tá bom? E a minha gratidão. Você que não é inscrito, se inscreva, aperte o like aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário e eu vou responder desses comentários à medida do possível, do que o tempo permite, tá? Estamos de volta aqui com mais uma reflexão do nosso projeto Torpedo 365. Já estamos aí passando de 220 dias já direto, colocando vídeos aqui no YouTube, tá certo? Já já eu volto com a nossa reflexão de hoje. O texto de hoje é João, capítulo 2, João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 13 em diante. Só para dar uma esclarecida aí para você, João, ele escreveu o Evangelho, escreveu também as epístolas, né? As 3 epístolas, primeiro João, segundo João, terceiro João, e escreveu também o livro do Apocalipse. Todos esses livros do Novo Testamento foram escritos por esse mesmo discípulo de Jesus. Era o mais jovem dele, já disse isso no torpedo anterior, né? E no capítulo 2, João apresenta uma faceta de Jesus que nenhum outro apresenta, né? Às vezes a gente pensa assim, Deus é um Deus bonzinho, é um Deus de amor, ele perdoa tudo, ele tolera tudo, e tudo isso é verdade, gente, tudo isso é verdade. Deus é bom, Deus é Deus de amor, né? Agora, Deus é bom, Deus não é bonzinho, tá? Esse negócio de bonzinho, usar sempre o diminutivo, né? Não dá muito certo, não, no tratamento com Deus, na concepção de Deus, tá? Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é acolhedor. Tudo isso Deus é. Mas não podemos esquecer que Deus é nosso amigo, mas ele não é nosso companheiro de copo, como diz o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, né? Deus é nosso amigo, mas não podemos ser irreverentes, não podemos abusar da amizade, da bondade de Deus. Não podemos esquecer que ele é Deus e que nós somos seres humanos. Não devemos perder de vista a nossa reverência, a nossa, a nossa posição, né, hierárquica no universo em relação a Ele, em relação aos anjos, em relação a Jesus, ao Espírito Santo, né? A gente é um ser humano, nós somos pecadores. Ele veio para nos salvar, ele se interessa pelo nosso bem-estar, ele cuida de nós, tudo isso sem dúvida nenhuma. Mas não podemos confundir as coisas. Deus é bom, mas ele não é um Deus bonzinho. Na nossa concepção de bondade, aquele Deus que vive ali, filho, não, você fez errado, vamos esquecer, passou, né? Deus é um Deus de palavra, tá? E Deus também é um Deus de justiça. A Bíblia, ao longo da Bíblia, nós vemos esses conceitos aí a respeito de Deus, esses atributos, além de ficar bem claro para todos que Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus também é amor e Deus também é justiça, ok? Tendo isso em mente, eu vou ler com vocês João 2, do versículo 13 em diante. Então, estando aproximando a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote, né, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Olha só, às vezes a gente demora a entender por que Jesus tomou essa atitude, né? Porque
A gente olha assim todos os relatos a respeito de Jesus, Jesus curando, Jesus perdoando, Jesus recebendo as criancinhas e dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Né? E a gente imagina esse quadro, essa cena, Jesus com um chicote na mão, expulsando os cambistas, os mercadores, os comerciantes ali do templo. Primeira coisa que muitas vezes a gente estranha é como conciliar aquele Jesus amoroso com esse Jesus irado que está aí expulsando pessoas do templo. A segunda coisa que vem é: o templo não é um lugar para todos, por que Jesus expulsou os cambistas? O templo é um lugar para todos, todos os que querem ir para adorar a Deus. Templo não é lugar de comércio. Nunca foi, não foi para isso que Deus criou o templo, né? Que Deus pediu para Salomão, depois a reconstrução do templo, né? O primeiro templo foi destruído, o que Salomão construiu, depois foi reconstruído, e Deus não tinha nenhuma intenção de mandar construir um templo que ele chamou de a minha casa. Eu quero que construa a minha casa para que eu possa habitar no meio de vocês. Não foi para arrecadar dinheiro para fazer do templo comércio, certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? E infelizmente, se a gente fizer um paralelo daquele tempo, dos cambistas, dos mercadores do templo, que estavam ali com finalidades egoístas, não finalidades de adoração, com o tempo de hoje e os templos de hoje, nós vemos que existe muita coisa semelhante. Existem muitos templos hoje que viraram verdadeiras casas de câmbio ou verdadeiros mercados, onde a fé é comercializada. O que acontecia naquele tempo de Jesus no trabalho do templo, né? O templo era uma coisa espetacular, né? Eu já falei um pouco aqui em algum torpedo aí atrás sobre isso, tá? Mas as pessoas tinham que ir no templo, cada família ia no templo, segundo a lei, para oferecer um sacrifício conforme as suas possibilidades financeiras. Eles tinham que levar um cordeiro, levar uma pomba, levar um animalzinho para sacrificar. Aquele animalzinho representava Jesus que ainda ia vir, tá? Isso ao longo do Velho Testamento. Então, ao sacrificar aquele animal, eles estavam dizendo: eu acredito na promessa do Messias, na promessa do Cristo vindouro. Ok? Até aí tudo bem, né? Ok. Só que as pessoas, os espertalhões, os comerciantes, muitas vezes concomunados com os sacerdotes e até o sumo sacerdote, que com certeza levavam a parte também desse dinheiro, eles montaram um comércio no templo. Então, tipo assim, você não precisa trazer mais ovelha da sua casa para sacrificar. Eu já tenho ovelha aqui para vender. Entendeu? Aí eles iam, compravam as ovelhas dos mercadores do templo, que dividiam seus lucros com o pessoal que era os santarrões lá do templo, né, que faziam toda a cerimônia, repartiam o lucro da sua venda, e o pecador, né, entre aspas, o povão que vinha para oferecer sacrifício, não tinha outra opção, porque eles não aceitavam, chegaram a um ponto de não aceitar sacrifícios de animais que vinham de casa, tinha que comprar daqueles que estavam ali no templo. Olha como foi deturpada essa coisa de sacrifício, de oferta. E foi contra esse sistema de coisas que Jesus se irou. Jesus expulsou, Jesus virou a mesa, literalmente, tirou aquelas mercadorias dali. E Jesus falou: a casa de meu pai é casa de oração e vocês têm feito dela lugar de comércio. Sumam daqui. Jesus não queria que aquelas pessoas frequentassem o templo, queria, para adorar e não para fazer comércio ali dentro do templo. Que lição que isso nos ensina, gente? Muitas lições, né? Como eu disse, se a gente fizer um paralelo do sistema religioso daquela época
e fizer um paralelo dos sistemas religiosos, porque hoje existem muitos, né, existentes nos nossos dias, a gente vai ver que existe muita semelhança. Que a casa de Deus também hoje está sendo feita casa de comércio, que tem muita gente se aproveitando da fé, tem muita gente que está comercializando a fé das pessoas para seu próprio benefício. Isso é muito lamentável, porque tem muita gente que sobe ao templo, vai ao templo, muitos, a maioria, eu posso dizer, que vão com sinceridade de coração, e vão ali realmente para adorar a Deus, o objetivo nobre de adoração ao Senhor. Mas, infelizmente, tem muitas vítimas dos espertalhões que fazem do templo da casa de Deus ainda casa de comércio. Eu quero que você pense sobre isso, tá bom? Pensa sobre isso, porque o templo é sagrado. A adoração, quando ela é feita de coração, ela é aceita por Deus. Agora, Deus não aceitava, Jesus não aceitou, e Deus ainda não aceita, Jesus não aceita nenhum trabalho com objetivo comercial, nenhuma adoração que tenha um fundo de comercialização, tá? É esse o torpedo que eu quero deixar para você hoje, que a sua e a minha adoração a Deus sejam exclusivamente por amor ao Senhor, não para beneficiar alguém ou para ser beneficiado materialmente por alguém. Deus é o Deus de todos nós, né? A forma de adorar a Ele, Ele mesmo nos dá diretrizes a respeito disso, tá bom? Então pense nisso, que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, e amanhã eu volto com mais um torpedo aí para o seu coração. Fica com Deus e até lá.